Olá, você que acompanha o nosso portal tcmnoticia.com.br. Estamos aqui mais uma vez no TCM Podcast e hoje a gente conversa sobre a política de Pau dos Ferros com o jornalista Márcio Costa. Márcio Costa tem uma grande experiência no jornalismo, não só no aspecto político, mas também no aspecto regional aqui do Rio Grande do Norte. Márcio Costa, muito obrigado por ter aceitado o convite de conversar aqui conosco sobre a política de Pau dos Ferros, uma cidade tão importante do Alto Oeste Potiguar. E que bom que eu vim um dia para falar de um assunto que eu gosto muito, né? Aliás, dois, tanto política quanto a cidade de Pau dos Ferros. Foi uma cidade que me adotou no início da era 2000, iniciei um trabalho lá pelo jornal Moçoroense e acabei meio que fixando raízes lá, tanto que uma irmã minha casou lá, acabou casando em Pau dos Ferros a partir dessas minhas indas e vindas a Pau dos Ferros, e eu me sinto hoje um filho da cidade, não só da cidade, mas de toda a região do Alto Oeste. Então, Márcio Costa tem um verdadeiro vínculo ali com Pau dos Ferros. Já fixou esse vínculo, o vínculo já é até familiar, né? E apesar de não ser mais tão presente na cidade como era antes, eu continuo mantendo ainda relações e contatos constantes com aquela cidade. E aí, Pau dos Ferros, as pessoas que não conhecem Pau dos Ferros, elas não conseguem entender como é que funciona a cidade, mas a cidade ela é meio que uma microcapital mesmo. Ela tem esse papel muito mais forte até mesmo do que Mossoró, que é bem maior, e polariza um número aí de cidades talvez até maior, né? A TCM divulga nesta quinta-feira mais uma pesquisa TCM TS2, lá agora de Pau dos Ferros. A gente teve já a divulgação de pesquisa de Açu, de Apodi, agora vem Pau dos Ferros. E para a gente compreender a importância de Pau dos Ferros no cenário político. Se fala que é meio que uma espécie de capital, né? E aí, eu fui olhar aqui os números do eleitorado de Pau dos Ferros. Pau dos Ferros tem 20.515 eleitores. Diferente de Apodi, que tem 29 mil eleitores, e Açu, 44 mil. Mas assim, quando a gente fala de Pau dos Ferros, é como se fosse uma cidade muito maior. Onde é que está a grandiosidade de Pau dos Ferros? Tirando aqui o número de eleitores, né? Porque a gente fala de eleitores, mas existe realmente uma dependência ali da cidade para vários outros municípios ali naquela região, né? Isso, Pau dos Ferros, ela acaba passando essa impressão, né, de grandiosidade, porque ela ocupa um papel regional muito importante. Ela está situada entre o Rio Grande do Norte, Ceará e a Paraíba, tem várias cidades importantes ao seu redor, e realmente é algo que é estranho essa coisa da população de lá, porque é uma população pequena, mas é uma população flutuante que praticamente dobra e acho que até maior do que o dobro durante o dia. Para você ter ideia, Pau dos Ferros hoje ela conta com campus avançados da UERN, da UFESA, tem IFRN, tem mais umas 7 ou 8 universidades privadas, particulares. É um centro educacional muito forte, é um centro médico muito forte. Tem um hospital regional lá que atende cerca de 30 municípios dos 3 estados. E essa importância ativa dela faz com que ela se torne muito maior do que o que realmente é. Na verdade, cidades como Encanto, Francisco Dantas, Rafael Fernandes, São Francisco do Oeste, São Miguel, são cidades que vivem Pau dos Ferros de uma forma muito intensa durante praticamente todo o dia. Durante a noite dá uma esvaziada, as pessoas vão para casa, mesmo assim a cidade ela consegue manter aí essa importância 24 horas, porque tem muitos serviços importantes lá que são instalados em Pau dos Ferros que atendem realmente a região, e aí pega municípios da Paraíba, como Sousa, como Cajazeiras, como Iraúna, pega municípios do Ceará, como Hereré, como Iracema, como Pereiro. Então são cidades que realmente vivem a cidade de Pau dos Ferros de uma forma muito intensa em vários segmentos. Márcio, e como foi que você começou a fazer essa cobertura jornalística em Pau dos Ferros? Você trabalhava no jornal Moçoroense, mas como foi? Você foi escolhido ou você escolheu fazer a cobertura ali daquela região? Eu conheci Pau dos Ferros logo no meu início de caminhada jornalística. Eu entrei no jornal Moçoroense no dia 9 de 9 de 1999, um número cabalístico. E eu sempre fui muito aguerrido nos meus projetos, de partir para cima mesmo, com toda a força, e na vida acadêmica foi assim, e no jornalismo não seria diferente. E eu tive um crescimento muito rápido. Eu
em pouco tempo, menos de um ano, eu já estava como editor-chefe do Jornal Mossoroense e perceberam em mim um perfil empreendedor. O Jornal Mossoroense naquela época circulava em 8 municípios e com o trabalho que foi encabeçado por Cid Augusto da Escócia, contava com Pedro Carlos como diretor-geral de redação, e acabaram identificando que eu tinha um perfil de expansão do jornal. Então nós partimos com essa integração de 8 municípios para 83 municípios. Foi um trabalho de formiguinha, feito município a município, uma ocupação mesmo ordenada. E nesse período eu conheci Paulo dos Ferros. A gente estava lá planejando a expansão logo no início, era 2000, e foi decidido que nós iríamos conhecer Paulo dos Ferros. Como eu sempre tive uma atuação de equipe muito forte, eu falei que iria, mas queria levar a equipe. Então nós alugamos uma van, eu não lembro a quantidade de pessoas, foram umas 15 pessoas que foram a Paulo dos Ferros conhecer a Finecap. Eu não conhecia Paulo dos Ferros, não sabia nem para que lado ficava. E a equipe foi, nós chegamos lá na Finecap e eu fiquei muito impressionado, porque a Finecap era um evento que já era gigantesco, ele ficava em toda a extensão da Getúlio Vargas, que é a rua da prefeitura ali. O palco ficava no Largo da Cultura, da Rádio Cultura, e eu fiquei muito impressionado com a dimensão do evento. E eu vi que a partir dali nós iríamos ter uma base muito sólida para poder expandir o jornal na região. E eu conhecia sim, nessa época eu não era editor, mas tinha me direcionado para essa área, para essa função, e eu direcionei minha energia e passava a temporada de 20 dias em Paulo César sem vir em casa, né? Para conhecer a região é muito dinâmica, cidades muito próximas, 15 quilômetros, 20 quilômetros, e foi assim que eu conheci Paulo dos Ferros. E com essa integração do projeto, passei a me integrar também com a questão política, né? Foi quando foi criada a coluna Giro pelo Estado, que é uma marca que eu carrego até hoje, né? E essa integração ela foi muito positiva para mim, para o jornal e para a região também. E a política de Paulo dos Ferros, ela é semelhante a esta que a gente acompanha aqui nas pesquisas da TCM que foram divulgadas, nas próximas que serão divulgadas nos outros municípios, sempre não só de muita polêmica, mas também de uma coisa muito ali por parte do eleitor, de defesa, de briga política realmente, ali de lados opostos que são ali a todo momento confrontados. Lá tem isso também ou é uma política mais tranquila? Ah, que tranquilidade que nada. Você tem os municípios, nós acompanhamos aqui na região, municípios menores que Mossoró, que tem aquela intensidade muito forte, né? Mas lá isso é potencializado porque Paulo dos Ferros não é só Paulo dos Ferros, né? Paulo dos Ferros ela acaba sendo uma eleição, as municipais acabam sendo eleições que servem de base para todas as outras. Então, reuniões políticas dos outros municípios geralmente são realizadas em Paulo dos Ferros. Boa parte deles, as grandes lideranças, geralmente se instalam em Paulo dos Ferros para poder acompanhar os desdobramentos. Então, lá tem a característica de ser uma política local e ter esse catalisador regional. E isso acaba desencadeando aí uma série de fatores que apimenta ainda mais o cenário político. As pessoas lá vivem política de uma forma muito intensa. As últimas campanhas investem muito nessa coisa da polarização, que é uma coisa que está cada dia mais forte, né? A gente já acompanhou várias eleições aí com esse perfil, mas lá esse processo ele foi iniciado bem antes, de uma forma muito forte, efetiva, e esse impacto ele continua no dia a dia das pessoas mesmo quando não se encontra em período eleitoral. Então lá realmente é tudo muito intenso. A gente vai falar sobre a disputa deste ano entre Mariana Almeida, que busca reeleição, Leonardo Rego, que busca novamente ocupar ali o executivo de Paulo dos Ferros, mas sempre foi assim, essa forma dura dos embates políticos. Você me falava aqui que acompanha a política desde 88 e, assim, diferente de outros municípios que um grupo político vem se revezando, Como é que é esse início que você acompanhou aí da política em Paulo dos Ferros? Eu comecei a acompanhar a política em Paulo dos Ferros em 88, como curioso. Eu nem era ainda da área de comunicação, mas sempre fui muito curioso com relação às questões ligadas à política. E acompanhava de uma forma muito precária, né? Acompanhava mais pelos jornais que circulavam aqui em Mossoró, que já davam alguma notícia. Mas aí, com o passar do tempo lá em Paulo dos Ferros, eu passei a ter a percepção de que
existe um divisor de águas, porque historicamente a cidade sempre teve a política de uma forma muito intensa, mas eu acho que a partir de 88, com o surgimento de Newton Figueiredo, ela ganhou um perfil que ela tem influência muito forte até hoje, influência prática, porque na verdade todo o passado de Paulo Celso acaba se desencadeando até os dias atuais de alguma forma, né? Mas em 88, quando o Newton disputou a prefeitura, ele chegou como um nome novo, da Paraíba, uma pessoa de fora, e Paulo Celso tem muito esse perfil, essa coisa do bairrismo, ela foi quebrada em vários momentos da história, e eu acho que a partir de então, com a chegada de Newton, e aí Aliatá Chaves foi prefeito em 92, e foi um prefeito que marcou a época, até hoje é lembrado, muito folclórico, muito lendário, né? As coisas de Aliatá são muito interessantes. Eu lembro que eu conheci um ex-gerente da Caixa Econômica lá em Pau dos Ferros, e ele me contava uma das 1000 histórias de Aliatá, e achei muito interessante, porque ele era aquele político, prefeito muito largado, né? Aquela camisa aberta, a barriga de fora, o cabelo povão, grande, emendando com a barba, né? Ele era conhecido como Baiba. E aí a mulher do gerente foi até a feira, né? Comprar legumes, carnes, verduras, frutas, e acabou comprando mais do que podia. Comprou muitas sacolas. E muita sacola na mão ia passando e falou: meu senhor, me ajude aqui. E deu umas sacolas para um senhor lá e foi caminhando, morava próximo da feira e saiu caminhando até em casa. Quando chegou em casa, o gerente do banco estava em casa e falou: prefeito, que honra você na minha casa. E a mulher já estava com as pratinhas para entregar para o prefeito, era ali a Aliatá Chaves, que ia passando na hora, e a mulher achou que era um feirante, uma pessoa de cabeceiro, apoio, né? Cabeceiro. O cabeceiro da feira. E ele pegou as sacolinhas e foi acompanhando a mulher até a casa, e o prefeito ficou, o gerente ficou muito envergonhado, né? Não era para menos, ela também ficou sem saber o que fazer. E ele me contava isso já depois de alguns anos, meio constrangido. Mas ali até era essa figura que era muito popular, que foi eleito em meio a um clima, a um cenário que até hoje vigora muito ainda. As pessoas de Paulo Celso acreditam muito nessa coisa do salvador da pátria, da pessoa que vem para revolucionar. E eu acho que isso começou basicamente nessa época lá, de 88, 92. Newton, 4 anos depois, acabou voltando. E foi prefeito durante 3 vezes, e aí começa esse ciclo mais recente, porque ele apoiou Maria Rego, né? 2000, 2004. Deixa eu ver aqui na minha colinha, porque eu sou meio ruim de datas, mas foi 2004. 2004, Newton encerrou o ciclo dos 3 mandatos e apoiou Maria Rego, que era vice, né? Maria, uma pessoa extremamente séria, foi escolhida para poder dar continuidade ao trabalho que Newton vinha realizando. E aí começa uma nova etapa, que é a etapa da chegada de Leonardo Rego. Leonardo, 4 anos antes, o pai dele tinha sido candidato a prefeito em Pau dos Ferros, uma candidatura muito atípica. Getúlio Rego. Getúlio Rego, deputado, assumiu o projeto de ser candidato a prefeito contra Newton lá e protagonizou uma das maiores derrotas da história de Pau dos Ferros, com mais de 2.000 votos de diferença, né? Campanha muito atípica, ele praticamente não realizava mobilizações e ficou claro que ali ele estava investindo no futuro. Era para fixar o grupo dele na cidade e para poder, 4 anos seguintes, vir disputar a prefeitura de uma forma mais intensa, que foi aí quando veio Leonardo Rego, filho dele, né, que era completamente desconhecido na cidade, era o filho de Getúlio, e nessa disputa ele acabou vencendo Maria Rego, uma disputa completamente diferente das demais. Leonardo realmente chegou no momento onde se tornou divisor de águas, que é muito forte hoje, esse divisor de águas, apesar do desdobramento das últimas eleições. E quando vem o Leonardo Rego, ele consegue eleger o seu sucessor, o vice-prefeito, e tenta retornar à prefeitura. Isso, o Leonardo ele chegou, venceu a disputa com Maria em 2004, adotou um estilo completamente diferente de gestão, porque Newton Figueiredo, Newton, Aliatá, eles tinham um estilo mais assistencialista. Eles prestavam um apoio mais intenso à população da cidade, daquela forma que a gente era acostumado a acompanhar dos municípios. Era da feira, de pagar a luz, do remédio, da consulta. Eu acompanhei uma sessão na Câmara Municipal em Pau dos Ferros e quando a sessão encerrou, eu saí e entrei no carro do Jornal Mossolense. Era um Fiat Uno na época, um Fiat Uno novinho que tinham comprado para a região. Estava lá no ar-condicionado, verificando umas anotações que eu tinha feito, e de repente eu vi uma pessoa batendo na janela.
E era Newton Figueiredo, né? Márcio, sabe aqui? Aí quando eu abri, ele entrou, pelo amor de Deus, me salve aqui. Muita gente, tinha uma faixa de 300 pessoas lá. E nesse intervalo lá que eu fui ligar o carro, eu tive que baixar o vidro, porque tinha umas 10 pessoas na janela. E, doutor, estou precisando de um botijão de gás. E era esse perfil de Newton, ele era muito paizão da cidade, né? Ele tinha esse estilo, funcionava e que o mantém como líder até hoje, né? Ele presta uma assistência à saúde muito forte, isso é um trabalho elogiável e que ele carrega, que eu acho que é até árduo. Se você tiver algo a acertar com o Newton Figueiredo, é só ir na casa dele aos sábados pela manhã, que vai ter uma multidão lá, ele atendendo ainda hoje, após 35 anos do seu início de trajetória política. Leonardo chegou para quebrar isso, chegou de uma forma extremamente radical, foi prefeito nos 4 anos com uma linha muito dura mesmo. Mas dura em que sentido? Em todos os sentidos, mas principalmente no de gestão. Ele quebrou essa coisa do assistencialismo de forma radical, a cidade sentiu muito isso nesse período. E eu, como estava lá naquela região muito forte nesse período, eu era um dos fortes críticos ao estilo adotado. Eu achava que aquele estilo não funcionaria para aquela cidade naqueles moldes, aquela ruptura era muito radical para aquele momento. E eu fui um dos fortes críticos desse período. E Leonardo conseguiu mudar a minha visão com relação a muita coisa. Porque eu lembro de uma particularidade nesse período, eu nunca fui de ter atuação profissional fora jornal naquela região. Eu consegui a liberação do jornal para ser assessor de Riacho da Cruz, que era um município próximo lá. O prefeito era muito sério, Marcos Aurélio, o prefeito atual, uma pessoa muito boa, e ele procurou e tentou, e eu procurei lá essa brecha no jornal, e eles liberaram para ser assessor de forma técnica do município. O Marcos Aurélio é primo de Leonardo, né? E aí, no auge das confusões lá, Leonardo adotou uma regra lá, uma lei, colocou para ser aprovada uma lei que deveria se cobrar imposto de quem colocasse varal na rua. Pessoa que colocasse um varal na rua para secar a roupa pagava imposto. E se espalhou de uma forma muito intensa, né? E aí eu peguei no ímpeto da coisa, peguei o telefone e disse: Marco, rapaz, conversa com o Leonardo, cara, ultrapassou todos os limites, rapaz. Isso aqui está me dando trabalho, porque as pessoas pressionam por notícia e tal. Aí ele, uma pessoa extremamente calma, ele falou: Márcio, Getúlio está com 10 dias que não fala com o Leonardo, Getúlio é pai de Leonardo, você acha que ele vai me ouvir? Então, eu falei, realmente não faz sentido, né? Mas depois, com o passar do tempo, eu entendi que ali era uma estratégia dele, que era muito arriscada, mas foi muito bem pensada. O Leonardo adotou aquela estratégia para poder criar um outro marco na política de Pau dos Ferros. Lá hoje pouco se fala em prefeito, ex-prefeito, lá é gestor ou ex-gestor. E quando ele elege o vice, o seu vice, né, para prefeito, que acontece o rompimento, a gente vê rompimentos em todos os municípios, mas lá em Pau dos Ferros me parece que é uma constante esses rompimentos, esses rompantes políticos, né? Já começou por Salismar, né, em 88, 92, quando foi eleito como vice de Newton, que ele rompeu antes de começar o mandato. Poucos dias depois do resultado, ele rompeu como vice. É uma constante muito grande. E essa particularidade de Fabrício, ela tem as características de articulação política muito forte. Por quê? Fabrício é filho de Maria Rego, que foi a concorrente de Leonardo em 2004. Eles eram adversário muito forte, a campanha foi muito radicalizada. E Leonardo cumpriu o primeiro mandato, e no segundo mandato ele visualizou que o caminho era se aliar a Maria Rego como forma de garantir a sua vitória. Então, Fabrício ocupou o espaço de vice em meio a um trauma muito forte, porque decisões tiveram que ser tomadas. Maria Rego acabou se afastando de Tessia Batalha, que era presidente da Câmara, uma pessoa muito importante na política, e acabou se formando nesse contexto. Leonardo foi eleito para o segundo mandato, e Fabrício entrou no sistema para poder sucedê-lo. E isso foi alcançado com maestria, né? Fabrício foi eleito prefeito de Pau dos Ferros nesse contexto. Mas era o candidato do Era Leonardo? Candidato de Leonardo. Foi vice de Leonardo durante 4 anos. Leonardo encerrou o primeiro ciclo, no segundo teve ele como vice, e no terceiro ciclo passou o bastão para Fabrício, filho de Maria Rego, né? Consolidando essa articulação política. E quando ele assume a prefeitura, ele rompe com Leonardo?
Cerca de 2 anos após, houve o rompimento, algo em torno disso, não lembro bem qual foi o período, mas houve o rompimento porque Leonardo tinha a intenção de retornar à prefeitura de Pau dos Ferros. E aí eles ficaram num plano. Leonardo começou a discordar da forma como ele estava conduzindo a prefeitura, e houve um distanciamento e houve um rompimento para que eles tivessem um confronto futuro, e foi aí onde Leonardo garantiu a vitória para o seu 3º mandato. Fabrício foi prefeito 2 vezes ou só? Uma vez. Uma vez. Uma vez. No seguinte, Leonardo teve confronto Leonardo e Fabrício, os ex-aliados, e Leonardo levou a melhor, vencendo Fabrício para retornar à prefeitura e cumprir o seu 3º mandato. E ele estava tentando um 4º mandato quando teve um embate com a hoje prefeita Mariana Almeida. Isso. Quando 2020, nós iniciamos aqui, falamos do início de Newton Figueiredo lá em 1988, Newton, apesar de ter saído da prefeitura lá em 2000, né, perdeu a prefeitura em 2004, quando não conseguiu eleger Maria Rego, mas Newton sempre figurou como uma liderança muito forte, por esse perfil assistencialista, conseguiu manter um grupo, os votos dele, e sempre teve importância no processo. Então, voltou a figura de Newton Figueiredo, que veio como fiel da balança nesse processo. Ele era pré-candidato a prefeito contra Leonardo, né? Mas existiam algumas pendências jurídicas e foi se levando até o limite. No limite surgiram com uma candidatura formada por Mariana Almeida e Renato Alves, a partir de uma articulação que envolvia não só Nilton Figueiredo, mas Maria Rego, Galeno Torquato, deputado Galeno Torquato, outras lideranças locais, o PT, que estava no momento de formação de uma base mais ativa, e essa disputa acabou surpreendendo lá a região com um novo marco. Leonardo Rego, que até então era o gestor e era imbatível, acabou amargando uma derrota histórica para Mariana Almeida, com uma diferença de 1.510 votos. E agora em 2024 tem novamente aquele confronto de 2020. Neste ano teremos estes 2 candidatos. Tem alguma terceira via lá em Pau dos Ferros ou não? O quadro se desenha para que haja um confronto realmente entre Mariana e Leonardo. A campanha de lá ela acabou sendo antecipada, porque, pela lógica, o quadro seria esse. Leonardo saiu de uma derrota muito intensa, muito grandiosa, né? Porque, na verdade, ninguém esperava. A própria prefeita Mariana Almeida, em alguns podcasts lá da região, ela reconhece que era uma coisa que era completamente alheia ao que ela pudesse imaginar. E aí surgiu um fator interessante, a forma como eu conheci Mariana. Nessa época que eu comecei em Pau dos Ferros, eu geralmente jantava lá no Reencontro dos Amigos, de Seu Severino, né, figura histórica, também lendária de lá. Passava pelo posto Segundo Melo e a minha base era o Hotel Jatobá, de Licurgo Quinto e Doralice. E numa dessas idas eu ia saindo do posto Segundo Melo com uma pessoa ligada ao jornal, e quando estava saindo ali das bombas, já pegando a 405 por aí, eu lembro que eu passei por um grupinho de adolescentes. E eu vi uma menina falando assim: eu ainda vou ser vereadora aqui em Pau dos Ferros. E eu começava a vaiar, a brincar, aquela cachorrada. E me chamou a atenção, eu escrevia política, né? Um grupo de adolescentes. E eu perguntei: quem é aquela menina ali? Aí falou: aquela ali é Mariana. Você acredita que aquela menina só tem 14 anos? Mariana já era daquele tamanho e já falava em política. Ela foi candidata a vereadora, né? Não obteve sucesso. E, de repente, a conjuntura jogou a candidatura no colo dela. Era uma candidatura muito bem articulada com muitos líderes, que de início foi uma solução, hoje é um grande problema para ela, né? Mas ela iniciou naquele contexto, e essa disputa teve uma particularidade muito parecida com a última eleição de Mossoró, porque em Mossoró o prefeito Alisson começou a ter um crescimento de ir para as ruas, a campanha dela é muito parecida com a de Alisson, aqui a verdade é essa. Redes sociais também. Às vezes eu desconfio que tem uma articulação entre as duas, as pessoas pensaram a mesma Troca forma. de figurinha, né? E aí Mariana nas ruas, abraçando o pessoal, aquela coisa era muito popular. E no debate que teve lá, Leonardo, empolgado com aquela questão de que ele foi um gestor que revolucionou a cidade, que deixou sua marca, construindo a praça de eventos, deixou uma série de marcas. Leonardo tratou Mariana como uma estagiária. Isso foi muito usado, né? Isso acabou gerando um impacto, que algumas pessoas viram como um ato de arrogância. E como aquele episódio que teve em Mossoró, lá teve esse episódio que também causou impacto.
E nessa época eu me dei ao luxo de não atuar com jornalismo, porque eu tinha algo que eu queria conhecer, que era a questão da política partidária do outro lado do balcão. Eu queria trabalhar uma campanha. E eu vim para Mossoró trabalhar a coordenação de uma campanha aqui, e acabei ficando um pouco distante. Mas quando faltavam uns 15 dias para a eleição, eu me deparei com números de uma pesquisa de consumo interno de um partido que monitorava Mossoró e toda a região, e nesse monitoramento, nessa pesquisa interna, dava como Mariana vencendo Leonardo. Quando eu vi, eu não estava acompanhando a eleição de lá, de forma muito precária, estava envolvido com a campanha aqui, que é a campanha, por menor que seja, para vereador, é um mundo. E aí eu fiquei muito espantado e liguei para um amigo empresário daqui, que era muito ligado a Leonardo, muito apaixonado, não vou citar o nome dele, mas é uma pessoa que eu gosto muito. Ele vai saber, ele vai saber. E eu liguei e falei, amigo, a campanha lá em Pau dos Ferros está definida, viu? Ele falou, e aí, Léo vai consolidar o 4º mandato? Eu falei, não, a pesquisa mostra que está definida de Mariana quem vai ser prefeito. E deu um choque nele, né? Ele, não, mas não pode, eu tive acesso a pesquisas e tal. E essa questão de pesquisa é algo que marcou muito a eleição e que vai marcar com certeza essa. É um dos fatores que quem conduzir melhor essa questão nessa eleição deverá ter uma vantagem, porque ficou um desgaste muito grande da outra, porque até a reta final, até o resultado da eleição, tem um fato que é muito emblemático com relação a isso. Essa questão de pesquisa foi muito contestada e muito trabalhada, e no final o cenário que era passado foi um cenário que as urnas mostraram um outro caminho, né? Eu lembro que Leonardo criou, uma das marcas de Leonardo foi comemorar as vitórias dele lá na Rádio Cultura. Ele acompanhava os dados de lá e quando terminava ele já fazia festa a partir dali. E eu lembro que circulou um áudio pelas redes sociais, que até hoje circula nos grupos de lá, né? Leonardo passando pelo Largo da Cultura, saindo lá da rádio, acho que ele estava saindo da rádio, um áudio, não dá para ter muito bem a certeza dessa ideia, e onde ele conversava com um grupo de eleitores. E ele falando, pessoal, acho que é a hora de vocês começarem a ganhar o rumo de casa. É basicamente isso o áudio. O pessoal dos adversários estão na rua, isso é complexo. E aí um popular fala assim, nós vamos perder? Aquela coisa bem espantada, né? E ele falou, pela primeira vez eu acho que a tendência é de derrota, a não ser que haja uma reversão mágica. Isso é usado até hoje nos grupos, né? Ele já sabia pelos números que tinha. Isso antes do pleito, né? Não, isso no resultado. Isso no resultado. Sim, ele acompanhando os dados lá E quando ele saiu... ele já... Assumindo o momento de... Assumindo a derrota já, né? Entendi. E aí, nós vamos perder, a menos que haja uma reversão mágica. Ele já tinha pego os boletins, já tinha calculado ali e já tinha visto que a derrota estava consolidada, né? Então, Mariana ocupou lá o Largo da Cultura, fez a comemoração dela lá num outro momento histórico, fotos, vídeos, ela subindo lá na muleta da rádio. E essa coisa da pesquisa ela vai ser muito, muito particularizada. Vocês vão lançar uma pesquisa hoje em Pau dos Ferros, e eu acho que o grande desafio vai saber como os grupos vão utilizar esses dados para que as pesquisas passem a nortear de uma forma que não tenha o impacto das últimas eleições. A gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas tem 2 assuntos que eu queria que você comentasse aqui com a gente. O primeiro é com relação ao rompante que houve entre o grupo de Getúlio Rego, do ex-deputado, com José Agripino, que envolve também o deputado Galeno, o grupo ali também de Mariana, de Leonardo, enfim. Houve meio que uma virada de mesa ali. Explica pra gente o que foi que aconteceu lá. Como eu falei no início, Pau dos Ferros ela é um polo muito forte e de lá partem as decisões e o contexto e o cenário para a política regional. Galeno tem como base principal São Miguel, nasceu lá, foi prefeito lá, se elegeu deputado tendo São Miguel como uma base, né? Mas ele sempre soube da importância de Pau dos Ferros para a questão política também. E ele iniciou esse processo de inserção lá em Pau dos Ferros logo no seu primeiro mandato como deputado. Muito difícil entrar lá, porque Getúlio e Leonardo realmente dominavam o cenário político local. E ele começou a insistir em ocupar um espaço lá. Ocorreram essa série de reviravoltas. Galeno ganhou força política, Mariana
é parte de fruto do trabalho dele. Ele já tinha indicado Mariana para o Detran, lá em Pau dos Ferros, muito próximo a Maria Rego. E ele começou a trabalhar de uma forma muito intensa. E com a derrota de Leonardo, ele acabou perdendo um pouco do prestígio com o Agripino, que com as derrotas de Felipe Maia, com a saída dele de Brasília, ele passou a fazer uma série de análises e viu que, como estratégia dele, deveria haver uma renovação dos quadros. E acabou ocorrendo um natural distanciamento com o Getúlio e Leonardo na última eleição, na eleição geral, né? Leonardo foi candidato a deputado e Getúlio também, Getúlio estadual, Leonardo federal. Os dois foram derrotados. E esse distanciamento acabou caminhando para um rompimento realmente, porque no dia que Leonardo anunciou a migração dele, partidária, a migração histórica, eu estava lá no evento, no Colégio Evolução, e Leonardo ele foi muito habilidoso com as palavras, mas nas entrelinhas ficava um sentimento de mágoa muito forte. Com o José Agripino. Com o José Agripino. Ele, no discurso dele, ele descartava essa coisa, mas você conseguia captar em alguns momentos que havia um sentimento de mágoa e de dívida de Agripino com relação ao momento que eles estavam vivendo, né? Então esse processo acabou desencadeando e houve realmente todo um trabalho de migração, porque quem está se aproximando de Agripino agora é Galeno. Ele acabou anunciando recentemente que vai sair do PSDB e vai para a União Brasil, agora na janela partidária. Está trabalhando a migração de alguns personagens da sua base para a União Brasil. E isso pode acabar gerando novos desdobramentos muito intensos para as eleições de 2026. Tem muito do que acontece hoje em 2024, com repercussão certamente em 2026. Não se engane, viu? Essa já é uma pré-campanha das eleições gerais. Para finalizar aqui, Márcio, eu sei que você tem ali proximidade, né, com Pau dos Ferros e também com a Câmara de Vereadores, tem acompanhado o Legislativo. E uma coisa que me chamou a atenção é que lá em Pau dos Ferros, os grupos se dividem, né, oposição, governismo, mas os nomes dos políticos também chamam a atenção, né? São muitos apelidos ali para os vereadores. São muitos personagens, né? Porque se for analisar, o presidente da Câmara é Galego do Ádio, né? Uma pessoa muito popular lá, pessoa muito querida. E aí tem Leca do Posto, tem Gordo do Bar, tem Bolinha. Na verdade, deixa eu ver quem é que usa o nome lá. Reginaldo usa o nome dele, né? Reginaldo, que é irmão do ex-vice-prefeito de Pau dos Ferros, Renato Alves. Aí tem Célio da Farmácia, aí surge Zélia Leite. O Leitão é apelido, é nome mesmo, é a segunda pessoa que usa o nome lá. Professor Aldacéia, né, Carígena, então é dividido lá. Gugu Bessa, metade é apelido e metade é nome, né? E como é que tá? A prefeita tem maioria lá na Câmara? Tem maioria, ela tem 6 vereadores na base, a oposição tem 5. É uma divisão bem ajustada, né? Ocorreram algumas mudanças, algumas migrações. Para você ter ideia, Gugu Bessa era muito ligado a Leonardo, acabou migrando para o grupo de Mariana. O vereador Reginaldo, irmão de Renato, com o rompimento de Renato, vice-prefeito, e Mariana na última eleição geral, há 2 anos atrás, Reginaldo acabou migrando para o grupo de oposição. E em meio a esses ajustes aí, a essa disputa bem acirrada, e do fim do ano passado para cá tem se intensificado a investida, a oposição tem feito um trabalho de fiscalização e de acompanhamento muito forte da gestão de Mariana Almeida. Em dezembro eles acabaram lá espalhando uns outdoors pela cidade, com um número misterioso que era 14,94%, e depois de alguns dias as pessoas querem saber o que era aquilo, eles lançaram como se fossem as realizações de Mariana com relação ao plano de governo que ela lançou na última eleição. Isso acabou gerando um impacto muito grande. Praticamente deflagrou, antecipou a disputa pela Prefeitura de Pau dos Ferros nesse período, e de lá para cá a cidade tem vivido a política de uma forma muito intensa. Para a gente finalizar aqui a nossa conversa, qual deve ser a toada desse embate político entre Mariana e Leonardo neste ano lá em Pau dos Ferros? O que vai puxar como máximo aí dessa disputa? Eu acho que Leonardo, ele tem características que todos já conhecem, né? Do lado positivo e do lado negativo.
essa coisa da derrota dele deixou um impacto muito grande na vida política dele. É um grande desafio ele tentar se reconstruir, tem conseguido dar passos nesse sentido, tem qualidade de defeito. Mariana foi eleita prefeita, como estagiária, foi citada lá no debate. Mariana tem como um dos principais problemas dela a principal característica que a fez prefeita, que foi a questão de ser muito cercada com muitos líderes de projeção, de intensidade, Maria Rego, Nilton Figueiredo, Galeno, e o PT, que acabou se projetando, ganhando uma força muito grande. E eu acho que esse é o grande desafio de Mariana hoje, conseguir acomodar o grupo que a elegeu prefeita, e aí cercada por aquelas questões de desgastes administrativos. Eu acho que Mariana, politicamente, ela tem algumas falhas pontuais na comunicação. Eu acho que ela fez muito mais do que ela conseguiu vender, e isso acaba fragilizando ela no embate, que deverá ser, na minha ótica, um embate voltado para a questão das realizações. Acho que Paulo dos Ferros vai tentar eleger aquele prefeito que for considerado o melhor gestor. Acho que as redes sociais terão uma importância muito grande, lá é muito acirrado, os grupos são muito vivos, grupos de WhatsApp, grupo de rede social, inclusive já tem processo já encaminhado e ativo já. As pessoas estavam cometendo excessos muito danosos. Eu acho que isso precisa ser trabalhado pelos líderes. Eu acho que não deve haver um incentivo para esse sentido. A campanha não pode desbancar para o Estado, porque se desbancar vão perder o controle e vai ser ruim para todo mundo. Então, acho que a disputa lá vai ser basicamente na Câmara Municipal. Eu acho que há uma tendência de renovação. Existem alguns nomes que estão fora da composição atual por circunstância. Um exemplo é Gilson Rego, que foi presidente da Câmara da época de Leonardo, uma pessoa muito querida, que saiu para ser candidato a vice com Leonardo na última eleição, foi derrotado, está retornando, tem o seu projeto, é um dos nomes que devem retornar. Lá houve uma ampliação de vagas na Câmara, né? Então tem alguns nomes que figuram, como nome, a pesquisa vai sair hoje, vai dar uma dimensão maior, e eu acho que a pesquisa ainda vai deixar de fora alguns nomes que têm potencial para poder fazer uma participação muito sólida. Nós temos aí o nome de Leandra Bessa, que chegou a anunciar que não seria candidata a vereadora, mas eu acho que está em processo de revisão, porque ocorreram uma série de fatos que praticamente estão jogando ela na disputa, e são nomes que vão aí movimentar, provocando uma renovação da Câmara, que eu acho que deverá ocorrer de uma forma bem razoável nessa eleição 2024. Márcio Costa, o jornalista do Giro do Oeste. Giro pelo Estado. Giro pelo Estado. O nome é grande e demora a fixar. Porque o Alto Oeste ali, como você disse, tem uma importância em toda a região. Então é Giro pelo Estado. Márcio Costa, do Giro pelo Estado, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no TCM Podcast. Eu agradeço, né, o convite que eu optei por atender com muita satisfação. Tenho uma simpatia muito grande pelo Grupo TCM, acho que é muito bem conduzido. A parte jornalística por Moisés, quando começou aqui, tinha cabelo preto, já tem um bocado de cabelo branco. Você já está com cabelo branco, eu também, né? Muito bem conduzido, o grupo é muito bem conduzido desde a época de Dr. Milton Marques, que é uma pessoa extremamente especial para a comunicação do Estado do Rio Grande do Norte. E espero que tenha atendido às expectativas. Torcendo aí para que os números da pesquisa lá de Paulo dos Ferros renda um bom debate em torno da cidade, que possa aí abrir uma nova etapa da disputa pela Prefeitura e vagas da Câmara Municipal, lá de Paulo dos Ferros. Obrigado, Márcio Costa, do Giro pelo Estado. E por falar em debate, teremos debate sim, neste ano, lá de Paulo dos Ferros, debate de Mossoró, Açu, Apodi e Paulo dos Ferros, são pelo menos 4 debates nessa nossa cobertura especial das eleições de 2024 aqui em Mossoró. A você que acompanhou mais um TCM Podcast, aí um pouco da história de Paulo dos Ferros, os números da pesquisa, você acompanha no tcmnoticia.com.br. Muito obrigado a todos, até a próxima, um abraço.